Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 14 de abril de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Essa semana, sexta-feira, tá chegando. Louvor, adoração, louvor da 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, minha gente, olha, eu sou comissária de bordo, isso me impede de participar de vários eventos da minha igreja. E também não tenho como desenvolver assim um ministério. Eu me sinto muito mal e morro de saudades de estar em comunhão com meus irmãos. Será que o meu trabalho é um laço de Satanás para me afastar da comunhão da igreja? Como desenvolver um ministério se não consigo ser assídua na igreja? O que fazer para que meu coração não se afaste do Senhor, já que não consigo estar na casa de Deus? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Sil Farney está conosco no nosso Debate 93 de hoje, fazendo parte aqui da nossa bancada. Ele que é pastor da comunidade evangélica de Mesquita, destacou a frase: e também não tenho como desenvolver um ministério. Bom dia, bem-vindo. Por que o seu destaque, pastor? Bom dia, J.R., bom dia, queridos ouvintes. Que bom estarmos aqui mais uma vez, nessa segunda-feira engarrafada do Rio de Janeiro, mas abençoada também. Bem, a história da nossa ouvinte, ela é uma história que é a história de muita gente na igreja hoje, né? Nós vivemos um tempo diferente. Eu sou crente há mais de 30 anos, nasci na igreja, né? Então, então a gente, há uns 30 anos atrás, a realidade era a pessoa... trabalhava de segunda a sexta, poucos trabalhavam no fim de semana, os cristãos evangélicos, a maioria tinham empregos mais simples. Hoje você tem uma realidade social diferente dentro da igreja, muitos têm seus próprios negócios, muitos são representantes comerciais, trabalham em empresas que requerem viagens e trabalho fim de semana. Portanto, a crise da minha ouvinte, eu acho que é a crise de muitos evangélicos no Brasil hoje. Eu destaquei a frase: também não tenho como desenvolver o ministério, porque, me perdoe, querida, eu acho que entendo a sua angústia, mas isso é um equívoco. Porque ministério não é função na igreja, ministério é serviço. Há pouco tempo teve um debate aqui que eu ouvi sobre ministérios e achei muito interessante a colocação dos pastores, acentuando a palavra ministério como serviço, na verdade. Sempre que se pensa em ministério, se pensa nos cargos eletivos e nos cargos federais do Brasil. Mas ministrar é servir, a palavra ministro é servo, né? Então, nós sempre podemos servir, podemos exercer um ministério. Eu entendo o que ela quis dizer, eu entendo que é difícil exercer um ministério numa igreja local, estando envolvido em um trabalho que requer muitas viagens. Mas eu quero puxar isso para falar em tese para as pessoas que trabalham com empregos que tiram muito seu tempo da igreja local, para que você entenda, meu irmão, que primeiro você é a igreja, aonde você estiver. E o teu ministério, como os 5 ministérios de Efésios, não são para ser desenvolvidos apenas dentro do âmbito local da igreja, mas na tua vida comum. Na verdade, essa é uma das grandes propostas da reforma protestante. Abrir um pouco aquele conceito de clero, laicado, e entendemos que todos nós, o sacerdócio universal, portanto, os ministérios também podem e devem ser exercidos fora do âmbito da igreja. Então, a minha palavra sobre isso não tenha medo disso. Eu sei que talvez tenha dificuldade de exercer o ministério na igreja local, mas você deve exercer o seu ministério aonde você estiver, principalmente no seu ambiente de trabalho. Bispo Maurílio Luiz dos Santos, da comunidade evangélica Centro de Adoração Profética, também está na bancada do nosso Debate 93 de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, bispo?
Bom dia, JR. Bom dia, pastor Sufarne. Eu concordo sim com o pastor Sufarne. Eu acho que ela pode desenvolver o seu ministério, e independente do local que ela esteja, e com isso abençoar vidas. Eu ainda quero só expor o seguinte: ela lá, no local que ela está, ela pode ser uma grande ganhadora de almas e ajudar outras pessoas a virem para Cristo também. Então é uma oportunidade que Deus está dando a ela. A gente sabe que, e eu até quero já colocar um pouquinho já nisso que ela fala sobre não consigo ir à casa do Senhor, porque com certeza ela tem uma folga. Então ela pode não exercer o ministério na igreja local, mas a folga dela, ela pode estar na igreja. Então eu já quero começar já botando uma lenha na fogueira, porque ela pode, mesmo com o cansaço, independente da escala que ela pegue para viajar, mas pode exatamente, mas ela pode estar na igreja, ela pode estar congregando com a igreja. Desculpa, eu também queria enfatizar essa questão, JR, do trabalho fora. Teve 2 homens muito importantes para a igreja do nosso período, que foram Bill Bright, que foi o fundador da Cruzada Estudantil, Laurie Koenig, da Jocum. E ainda nos anos 70 eles falavam sobre a realidade de 7 áreas, 7 portas, eles falavam de influência na sociedade. Tem um livro que eu recomendo, muito bom, que é O Modelo Social do Antigo Testamento, da Wanda Cope, que ela trabalha muito essa linguagem de que nós podemos e devemos assumir nossos papéis na sociedade. Então, na verdade, qualquer área de profissão que você trabalha, ali é o teu ministério. É lógico, você deve ter seu ministério local e deve ir na tua igreja. Com certeza, está indo na comunhão do corpo, participando da comunhão, da ceia do Senhor, orando com os irmãos, no partir do pão, como diz a palavra em Atos dos Apóstolos. Porém, o ministério tem que sair das 4 paredes. A eclesia é chamado para fora. E as áreas da sociedade que a igreja abriu mão, infelizmente, nós dizemos hoje que são satanizadas: a música, a arte, o entretenimento, os negócios, a política. Essas áreas de influência na sociedade só estão na mão de pessoas ímpias porque nós, igreja, abrimos mão dela. Afinal, de acordo com o Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então é nossa missão como igreja discipular nações em todas as áreas da sociedade. Eu até gostaria de colocar uma coisa que o pastor Sifane está falando agora. Jesus vira para a mulher e diz o seguinte: olha, onde eu vou adorar? A mulher pergunta: onde vai adorar? Aqui, lá, acolá. E ele diz: meu irmão, em qualquer lugar você pode estar adorando. Agora, o que as pessoas não podem pegar esse debate hoje como gancho é como estratégia. Eu coloquei no meu Face, deu uma repercussão. O pessoal disse: não, eu não preciso estar congregando. Na verdade, a Bíblia diz que você precisa estar congregando. Isso é importante, a pessoa estar congregando. Ela pode não estar constantemente por causa da escala dela, mas ela tem que estar congregando, ela tem que estar debaixo de uma palavra, ela tem que estar debaixo de um direcionamento, porque é o direcionamento que vai abençoar a vida dela. Agora, ela volta a falar, ela pode sim exercer o seu ministério em qualquer lugar que ela esteja, e essa é uma oportunidade única para ela estar abençoando pessoas dentro do avião, abençoando pessoas no seu trabalho, no saguão, aonde ela estiver viajando, ou em outro país, para onde ela vá, ela pode estar abençoando pessoas. Tem gente que tem morre de medo de avião, né? Então, a comissária de bordo, passa uma tranquilidade, né? Assim. Que passa uma tranquilidade, uma palavra boa, exatamente. A pessoa que chega, observa, né? Pode deixar a pessoa mais tranquila, né? A nossa ouvinte, quando fala sobre ministério, a interpretação dos companheiros aqui é muito interessante sobre esse assunto, porque dá realmente a impressão de que ela está se referindo a um tipo de cargo, a um tipo de função específica. Existem igrejas que não admitem, em hipótese alguma, que uma pessoa não frequente X vezes ou X ações na própria igreja. Quando isso acontece, realmente não há como, não é? Há um impedimento ali para que a pessoa assuma. Eventualmente, olha, para você cantar, você tem que participar do curso tal, que é uma coisa lícita, correta e tudo mais, e que eu não sei se em alguns casos deveria haver algum tipo de exceção, ou a exceção ela não deve haver em hipótese alguma, entendeu? Porque se você vai numa igreja, a pessoa abre uma exceção para uma coisa, tem que abrir para outras coisas. Aí não abre exceção. Quando não abre exceção, pessoas como ela, que poderiam estar contribuindo, acabam deixando de contribuir. E o grande lance disso aí é que aí a frase que segue, eu me sinto muito mal e morro de saudade de estar em comunhão com os meus irmãos, é que parece que uma coisa puxa a outra, e a gente lembra de brasa fora do braseiro, a gente vai lembrar de parte do corpo fora do corpo. O que acontece com uma pessoa que no final das contas, por este ou qualquer outro motivo, não estou falando de trabalho, é uma coisa séria, embora algumas atividades elas sejam assumidas para poder suprir necessidades e outras são assumidas porque por ganância, etc., e foge daquele objetivo sagrado do ministério do trabalho, né? Que envolve isso aí. Como é que os irmãos entendem e lidam com esse assunto?
O JR tocou em pontos bem interessantes aí. Eu quero tentar destrinchar aqui. Primeiro, eu entendo a importância da comunhão, como o bispo Maurílio falou, é verdade. A gente não pode abrir mão disso. Há um mistério na comunhão do corpo, né? Há um propósito de Deus. Deus é relacional. Antes do princípio, na eternidade já era relacional, porque ele é trino, né? Verdade. Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus falou realmente que ele estaria presente na união de 2 ou 3 pessoas, pelo menos. Então há um propósito em Deus nos reunirmos. Então essa fé dissociada, eu sou ligado só à cabeça, que é Cristo, separado do corpo, é quase que uma violência a propósito do Evangelho. Mas também há que se ter uma sensibilidade. É lógico que lidar em questão de critérios de igreja local é muito complicado, um assunto muito amplo, mas é bom que nós pastores pensemos nisso sim, JR. Temos que pensar, não é fácil, mas eu sei que as igrejas têm seus critérios, as escolas, preparação de obreiros, a escola de formação de líderes, e são necessárias, evidentemente, mas há que se flexibilizar sim, porque nós vivemos um mundo diferente. Nós estamos na pós-modernidade, os tempos são diferentes, é o tempo Kairos, não é mais o tempo Cronos. Até quem trabalha em administração sabe o que eu estou falando. Hoje não é mais aquele tempo que é tudo delimitado, 8 horas por dia, 44 horas por semana, tudo mudou, né? Então, nós temos que pensar com calma, com equilíbrio. Agora, cada pessoa que trabalha numa vida muito puxada como essa, uma palavra final que eu quero dar sobre isso, eu acho que nós, como pastores, o que eu penso é o seguinte: não sei qual vai ser a metodologia. Você vai chamar de célula, de pequeno grupo, de grupo caseiro, grupo familiar, mas a igreja precisa pensar em mecanismos que possibilitem pessoas que não podem estar nas reuniões ordinárias se encontrarem com grupos menores para terem comunhão. Isso é muito importante. O JR acabou de citar sobre a questão do ministério, que é uma grande preocupação dela. Ministério, volta a falar, é serviço. Tem uma pessoa que postou no meu Face, ela estava falando justamente sobre isso. Ela falou: não se preocupe, se você não vai à igreja, não tem importância. Quando na verdade tem importância sim. Estar na casa do Senhor, como o pastor Sufarni acabou de falar, ela não traz só milagres, não abençoa, mas como te traz uma paz, literalmente você está participando do corpo de Cristo. E evidentemente no corpo. Então assim, ministério, por ser serviço, ela pode exercer um seu serviço sem atrapalhar nada, mas volta a falar, nas suas folgas, ela pode estar congregando, no tempo livre que ela tiver, ela pode estar congregando. O pastor Sifani acabou de falar sobre criar mecanismos que tragam essas pessoas cada vez mais para estar na igreja, porque isso pode acontecer com empresários, pode acontecer com várias pessoas. O camarada é dono de uma empresa e porque ele é dono de uma empresa, às vezes não consegue conciliar o tempo, mas se cria estratégias e ferramentas, ela deve conversar. Até é bom ela conversar com o pastor dela ou com o líder dela, porque eu espero que ela tenha um pastor e um líder, porque quem não tem pastor e líder tá pegando, tá errado. Então se ela tem um pastor, ela tem que conversar: olha, não estou conseguindo ir à igreja por conta disso, é um ponto, mas eu quero estar na comunhão do corpo, eu quero estar junto, e o pastor vai com certeza criar ferramentas ali, estratégias que vão abençoar a vida dela, e ela vai se sentir mais feliz, alegre e motivada para fazer o serviço dela, porque mesmo trabalhando lá, ela vai estar abençoando, vai estar prestando um serviço de qualidade e de excelência. 2 aspectos aqui fundamentais para o nosso entendimento. Um é o seguinte: quais são os serviços que podem ser executados ou desenvolvidos na igreja? São serviços que a igreja apresenta, ou eventualmente o serviço pode ser apresentado pela ovelha? A ovelha pode dizer o seguinte: olha, eu não tenho muita habilidade não, eu faço um miojo muito bom, então se precisar de alguém para fazer miojo, como é que funciona isso na opinião dos companheiros aqui? E depois, uma outra dúvida que a nossa ouvinte apresenta, ela diz: será que o meu trabalho é um laço de Satanás para me afastar da comunhão da igreja? E aí a pergunta é a seguinte: existem de fato atividades profissionais que poderiam ser encaradas como laço de Satanás ou não? Já já. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pesquisa 93. Vanese Rodrigues, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, os debatedores. Hoje a pesquisa da 93 quer saber: você conhece alguém que não consegue desenvolver um ministério porque o trabalho não permite? Por telefone, 54% das pessoas dizem que sim, 46% não. E pelo site, 79% dizem que conhecem sim e 21% não conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos amados ouvintes, muita gente acompanhando a gente aqui, e a Samile está acompanhando a gente. Um abraço para a Samile, ouvindo aqui o nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93 na 93 FM. Na 93 FM. Louvor, adoração, no louvor
Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos por partes aqui, companheiros, do nosso Debate 93 de hoje. A primeira instância aqui, o primeiro olhar aqui sobre esse aspecto que envolve o ministério na própria igreja, atividades na igreja. Uma pessoa não tem muitas habilidades, mas ela tem uma Kombi, ela dirige a Kombi. Outra pessoa, ela, faz um bolinho de chuva como ninguém. Outra pessoa disse, olha, eu limpo panela, eu gosto de limpar a panela, arear a panela, eu faço isso com muita alegria e tudo mais. Como é que funciona isso, na opinião dos colegas? Como é que se deveria funcionar isso? Parte de quem? Olha, de cima para baixo, precisamos de gente para essas áreas e também de baixo para cima para dizer, olha, nós precisamos aqui, eu tenho essa habilidade, enfim, ministérios podem surgir de fato a partir de indivíduos? Eu acredito que sim. A Bíblia diz que os trabalhadores, o que falta é trabalhadores para a seara, porque a seara é grande. Então, acho que parte dos dois lados. A necessidade que a igreja tem de alguma área, por exemplo, ontem mesmo eu lancei um trabalho na igreja, que é um trabalho diferenciado, que são evangelistas pela web. Então, pessoas que vão estar criando ferramentas, trabalham com internet e vão estar abençoando no seu próprio trabalho outras pessoas pela internet. Então, assim, dentro da condição da pessoa, ou o que ela gosta de fazer, ou o que ela gosta de desenvolver, ela tem que chegar pro pastor e falar, olha, eu gosto de trabalhar nessa área, porque tem gente que gosta de fazer comida na igreja. Outros gostam de dar serviço na entrada, como diácono da igreja, ou obreiro, seja lá qual for a área. Outros já não gostam, outros gostam de limpar o banheiro da igreja. Então, tudo... Atividades que existem e outras que não existem. Exatamente. Que podem ser propostas ali. Exatamente, e pode abençoar com certeza o reino de Deus. Talvez você ache que aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve, não é importante para o corpo, mas eu quero dizer que o que você faz é importante para o corpo. O que falta é ajustar, sentar com o pastor, e com certeza, o pastor, geralmente hoje a gente vive uma igreja muito ativa, a igreja no Brasil está muito ativa, então a necessidade de estarem atuando em várias áreas. Eu gosto de estar evangelizando na rua, eu gosto de estar evangelizando no trem, eu gosto de estar evangelizando no calçadão, eu gosto de fazer isso aqui. Meu irmão, você pode chegar para o seu pastor e isso vai gerar um casamento muito bonito, na minha opinião. O processo é dinâmico, né? Tanto pode, como o JR falou, a igreja disponibilizar um ministério, que uma pessoa pode se projetar para algo que ela sente. Eu acho que a grande questão é a vocação, né? Que tem a ver com dons naturais, com talentos, até onde a área limítrofe do que é dom sobrenatural do Espírito Santo, talento, é algo muito discutível, mas a questão é que nós temos talentos e esses talentos podem ser utilizados em ministérios que nem existam na igreja, eu posso implementar algo. É a noção de saber, Deus me deu um dom e eu posso servir. E há muitas coisas, é verdade, há muitas coisas na igreja que não estão sendo feitas, nem foi pensada pelo pastor. A gente pensa, por exemplo, na instituição dos diáconos em Atos 6. Não foi a ideia original dos apóstolos. Surgiu uma questão, surgiu um problema, uma demanda, e em cima disso eles pensaram, refletiram e criaram a instituição dos diáconos. Então, nem sempre vai ser uma revelação do pastor, pode ser uma necessidade. Houve uma falta, alguém percebe e serve naquela área. Tomara que pessoas se levantem assim. Muito bem, aqui a opinião dos nossos queridos ouvintes, depois nós vamos ali pro laço, ouvinte dizendo, nem sempre posso estar na igreja por causa do trabalho, mas vivo em plena comunhão com o Senhor. Meu trabalho consome o meu tempo, mas minhas condições no momento não permitem parar de trabalhar. Às vezes fica até difícil e até um desânimo, até me desanimo com o trabalho por causa disso. Outro ouvinte dizendo, JR, eu passo por isso, eu sou babá e vivo viajando até nos fins de semana. Outro ouvinte dizendo, ela não deve largar o trabalho, eu não consigo estar na igreja durante a semana, pois trabalho e estudo, mas aos domingos estou lá, me dedicando ao ministério da igreja. Compartilha um ouvinte. Outro ouvinte dizendo, se ela puder viver do seu ministério, aí sim, poderia largar o trabalho dela. Se observem bem que, embora a gente não tenha dito em momento algum a possibilidade de se largar o trabalho, algumas pessoas estão entendendo que em alguns casos é melhor largar. E a pergunta dos nossos ouvintes, ou pelo menos a opinião deles, bate exatamente com essa pergunta que vem agora. Será que o meu trabalho é um laço de Satanás para me afastar da comunhão da igreja? O trabalho dela a gente já sabe qual é. Ela é comissária de bordo. Aliás, é o trabalho de sonho de muita gente. Seu problema é o sonho de muita gente, ouvinte. Agora, este ou qualquer um outro pode ser, em algum instante, laço para afastar a pessoa da comunhão? Eu acho que laços podem existir em qualquer lugar, né? E também na carreira. Para ser sincero, até o ministério pode ser um laço.
Tal, alguém que, por exemplo, é um excelente pastor auxiliar, que presta um serviço apoiando a sua igreja, faz um trabalho maravilhoso na área de jovens, na área de adoração, de repente quer ser, eu estava falando sobre isso agora antes de entrar com um amigo. O cara é excelente pastor auxiliar, trabalha muito bem na área de jovens, no louvor, mas ele entende que tem que ser um pastor presidente. Aí ele vai, planta uma igreja, começa um ministério, não tem estrutura emocional, teológica, psíquica, cultural para aquilo, e aquilo que parecia ser tão bom se torna um laço também. Eu acho que toda escolha profissional, acadêmica, ministerial, que te afasta do centro da vontade de Deus, porque Deus tem propósito, eu creio nisso, para cada indivíduo especificamente. Tudo aquilo que te afasta pode ser um laço. Agora eu penso assim, que até os laços, né, eu posso aprender com eles e voltar para o caminho. Vai dar um trabalho maior, mas você pode voltar. Eu acho que é laço, na minha concepção pelo menos, é quando aquilo te afasta do propósito de Deus para tua vida. Não da igreja apenas, mas do propósito de Deus para tua vida. E a pessoa sente isso. Por exemplo, teve pessoas lá no ministério, e até um caso específico dentro do que o JR acabou de falar, que ela preferiu abrir mão da questão do trabalho e procurar um outro, porque estava ferindo ela. Então, assim, o espírito testifica e a pessoa sente no seu espírito que realmente ela está numa posição. E eu volto a bater nessa tecla, porque é um grande problema hoje que as pessoas têm, de achar que não depende da igreja para nada, não depende de estar na igreja para ter comunhão. E eu volto a bater nessa tecla porque é um erro e as pessoas acabam caminhando na direção errada, se frustram e não desenvolvem o seu ministério, não desenvolvem mais nada porque se frustraram, porque se afastaram. Então, eu acredito que o espírito dela vai testificar, isso pode acontecer sim. Existem ministérios, como o pastor Cifrani acabou de falar, que podem às vezes atrapalhar. Esse é um caso muito sério. Ele é um excelente diácono, mas entendeu agora que ele tem que ser o pastor principal. Ele é um excelente pastor auxiliar, mas ele entendeu que agora ele tem que ser o oposto. Ele é o pastor presidente e quer ser diácono. Quer ser diácono, é verdade. Verdade. Isso. Agora, antes da gente continuar aqui, só para aproveitar esse parêntese aí da questão das pessoas que eventualmente deixam de ir à igreja, e alguns deixam de ir à igreja porque estão decepcionados. Então a pessoa se decepciona com alguém na igreja, pastor, obreiro, colega, líder do ministério, e aí a pessoa se decepciona com a igreja ou com uma pessoa. Essa decepção se amplia para a igreja, chega no nível de estar decepcionada com Deus, ou pelo menos é o discurso que a pessoa tem. A gente tem maneiras diferentes de lidar com decepções. Você se decepciona com um alimento, mas você não deixa de se alimentar. Você se decepciona com alguma coisa que te dá prazer, mas você não deixa de continuar buscando prazer naquilo que você faz ali, seja uma prática esportiva, um passeio, uma viagem, enfim, decepções acontecem, mas a decepção na área espiritual, ela ganha um contorno muito profundo, que envolve aspirações, necessidades, enfim, e também é um lugar de atuação do inimigo, ou seja, a pessoa se decepciona, é ali que ele age para poder romper isso. E hoje você falar de decepção com a igreja é quase que uma coisa corriqueira. O que tem de gente que já passou, eu conheço isso, aí começa a generalizar. Todo pastor é isso, toda igreja faz aquilo, todo mundo é isso. Isso é uma coisa que é dura para quem é sério, para quem é honesto, mas as pessoas falam, enfim, faz parte da nossa vida. Como lidar com esse assunto? Porque existem muitos que estão ouvindo a gente agora dizendo o seguinte: a igreja eu não vou. Estou ouvindo a rádio. Eu já disse aqui várias vezes que rádio não é igreja, debate não é igreja, rádio não é igreja, nós não somos igreja. Igreja é casa de Deus, onde eu vou, onde eu estou, onde todos nós aqui precisamos estar, que foi a igreja instituída por Cristo, e porque ele instituiu a igreja e disse a minha igreja. Então me parece muito claro essa instituição, mas algumas pessoas começam a alterar essa interpretação, criando essa dificuldade. Eu queria ouvi-los, por favor. Então, cara, decepção, acho que via de regra, sem querer ser simplista, é fruto de expectativa equivocada, né? Você cria uma expectativa equivocada e depois decepciona. Quando os discípulos de Emaús, por exemplo, estão voltando para casa, decepcionados, no domingo os caras estão em Jerusalém, no domingo da ressurreição, no grande evento do cristianismo, estão indo embora decepcionados, porque criaram a expectativa de que o Messias vinha libertá-los do Império Romano. Então a decepção é muitas vezes fruto de uma expectativa errada. Acho que é Salmo 34, desculpa se eu falhar aqui, Davi diz, olharam para ele, seus rostos foram iluminados e não sofrerão decepção. Interessante, quando Davi escreve isso, ele está sofrendo na mão do rei de Gate lá, sendo humilhado, se fingindo de louco, e quando diz que não sofrerá decepção. Acho que o que está gerando decepção em muita gente hoje na igreja é uma expectativa errada. E talvez, eu temo, J.R. Bispo Maurílio, que essa expectativa errada que as pessoas têm sobre a igreja seja muito responsabilidade do púlpito.
Nós ensinamos às pessoas um Deus que não é o Deus do Evangelho. Você entende? Um Deus que a pessoa, depois que conhece, não sofre mais problemas, não passa angústias. As pessoas criam essa expectativa, se frustram com essa expectativa, se decepcionam com o pastor, com a igreja, como você falou, consequentemente com Deus. Então a palavra que eu dou para quem está vivendo um tempo de decepção, meu amigo, nós pastores erramos algumas vezes com vocês, a verdade é essa. Nós pastores ensinamos aquilo que o Evangelho não ensinou algumas vezes, infelizmente. Nós dissemos coisas que Jesus Cristo nunca disse algumas vezes. Isso é um equívoco do púlpito, que tem que ser consertado. De tempo em tempo tem que ser assim mesmo, porque a igreja é feita por gente, e gente erra. Quero que você entenda que Deus, o teu Deus que te ama, que te chamou para a igreja, que te convocou um dia para o ministério, nunca falhou com você. Então essa decepção que você tem contra alguém, não transfira para o Pai, porque o Pai está de braços abertos esperando de volta para te acolher. Tocou num ponto muito importante, pastor Cifarne. Essa questão da decepção, eu acho que o que falta também, pastor, o senhor falou dos pastores com as pessoas. Eu quero pegar as pessoas com os pastores. Isso, porque isso é outro lado, porque isso acontece muito. A pessoa se frustra porque ela, no meu entender, lógico, ela acaba perdendo o foco daquilo que ela foi chamada. Eu costumo dizer sempre que a sua visão vai determinar as suas conquistas. A pessoa está lá na igreja, aí ela cria expectativa em algo na mente dela, que ela formula e transfere essa expectativa para dentro da igreja. E acaba tentando, na verdade, influenciar até o próprio pastor para caminhar na expectativa dela, quando na verdade não é nada disso, meu irmão. Então assim, eu acho que essa pessoa que está decepcionada, o grande problema é o foco. Meu irmão, quem te chamou foi Deus. Se Deus te chamou, você está debaixo de uma palavra, você está congregando, você está ali na igreja, você está, meu irmão, não tem esse negócio de olhar para o lado, olhar para o outro, não, você tem que olhar para Cristo. Porque nós somos seres humanos, a igreja não é formada de anjos, a igreja é formada por pessoas que têm dificuldades, problemas, muitas das vezes, como o pastor Cifarne acabou de falar, que erram, pastores erram. E a pessoa também entender que ela também erra. Não é só transferir a culpa do pastor. Porque você tocou num ponto, JR, muito importante. Qual o grande problema das pessoas? Você pergunta pra uma pessoa que está afastada, está desanimada, ela nunca vai dizer que é Deus. Ela sempre vai dizer que foi alguém. Então, se Deus não fez nada, por que ela não está congregando? Se Deus não fez nada, por que ela não está na igreja? Se Deus não fez nada, por que ela se desviou? Se Deus não fez nada, por que ela não está lá? Então, assim, ela tem que parar de transferir responsabilidade, eu acho, focar, a gente volta a falar, uma igreja muito ativa, muito dinâmica, onde a gente precisa respeitar limites, tanto as pessoas para com a gente, para conosco que somos pastores, e os pastores para com as pessoas. Eu acho que o que está faltando justamente é essa base, esse chão, a pessoa se firmar na palavra. Agora, existem de fato, como companheiros, situações em que a pessoa tem toda a razão, né? A decepção que a pessoa sente é natural, naturalíssima. Qualquer um de nós estaria numa situação semelhante ou às vezes até pior, porque existem pessoas que, pelo amor de Deus, pelo menos as coisas que a gente escuta aqui, são pessoas que exageram, são pessoas que vão além, são pessoas que ferem, que magoam, machucam bastante, criando uma situação extremamente adversa, uma animosidade gratuita, impedindo que haja um relacionamento de verdade, haja relacionamento cristão em razão de temperamento, brutalidade, grosseria, autoritarismo, tudo isso acontece, a gente sabe muito bem disso. Como existe isso por todos os lados. O grande lance, pelo menos na minha opinião, é o seguinte, que conhecendo gente, conhecendo igreja, eu conheço igreja e gente há muitos anos, eu vejo o seguinte, não é a maioria. Não é a maioria. Verdade. Existem pessoas no lugar errado, claro, existe joio no meio do trigo, evidente que existem. Existem falsos profetas, não resta a menor dúvida. Agora, não são todos, senão não seriam falsos. Seriam todos. Não é isso? Se são falsos, existem verdadeiros. Se tem joio, isso quer dizer que tem trigo. Então não vamos nem generalizar e nem acreditar que por conta disso a maioria seja isso. Eu acho que nem são todos, como você falou, nem a maioria. Na verdade, a maioria dos pastores nesse país são gente simples, honesta, íntegra, que trabalha muito pelo reino de Deus, que prega o evangelho o mais próximo possível da integralidade, e a exceção acaba virando regra, né? É verdade. E até, volto a falar assim, eu até quero botar aqui um pouquinho, acender um pouquinho o fogo, pastor Cifarne, até, acender um pouco. Botar foguinho assim mesmo. Vai lá, meu irmão. Por quê? Porque isso também acontece de vice-versa. Eu tenho falado muito com pastor, porque a gente lidera conselho de pastores, então você lida com muitos pastores. E uma grande dificuldade hoje, eu sei que também em qualquer ministério, é esse período da via de mão dupla com relação aos pastores, porque isso acontece muito. E se o pastor largasse, abandonasse, abrisse mão, tá dando para entender? Largasse o rebanho, porque sofreu uma decepção, porque isso acontece com muita gente. Ao longo do ministério, um montão de gente decepciona a gente. Pessoas que você investiu, pessoas que você acreditou, você formou,
entendeu? E pessoas decepcionam. Isso é uma coisa que... E o próprio Jesus passou por isso. Ele pega lá os seus discípulos e lida com uma decepção muito forte. Eu não vou pra cruz porque, fulano me traiu. Então não... É uma das cenas mais impressionantes no ministério de Cristo, quando ele está na terra dele, ele é rejeitado pelos seus, e aí o ato contínuo é fantástico, porque ele reúne os discípulos e os envia. Sim. Ou seja, não parou. Não Deu só, gente, vamos dar uma parada aqui de uns 6 meses, para a gente dar uma repensada aqui se eu vou, se eu não vou. Então, imediatamente reúne os discípulos e os envia, ou seja, a obra de Deus continua. Ela não pode parar em hipótese alguma. Ouvinte opinando, ela deve estar orando, jejuando, se consagrando e se santificando constantemente. A irmã pode ser uma grande evangelista e pregar para os colegas de trabalho. De Éden, ouvinte dizendo, na minha opinião, se ela sente falta de estar na igreja e acredita que o trabalho esteja atrapalhando, ela deve orar e pedir a Deus uma outra porta de trabalho. Ouvintes aqui, muita gente trabalhando, viu? Aqui, ouvintes, eu trabalho numa farmácia, vou domingo sim, outro não, e dia de semana não. Outro ouvinte, trabalha até sábado e aos domingos vou congregar com os meus irmãos. Isso é desculpa, pelo menos uma folga a pessoa tem, nesse dia ela pode ir aos cultos. É a opinião do ouvinte aqui, a gente não sabe como é que funciona lá, o ouvinte às vezes não tem, às vezes, enfim, sei lá, né? Aqui, dentro desse aspecto de trabalho, companheiros, existem áreas que são, assim, digamos, inconvenientes. Existem áreas que a gente pode dizer, olha, essa aí não, essa aí o ouvinte também está indo longe demais, que existem pessoas que estão dizendo, olha, trabalho, o trabalhador é digno, o trabalho não tô matando, tô roubando ninguém, mas existe alguma coisa ou algumas áreas que vocês considerariam assim, na minha opinião, é opinião individual, na minha opinião seria conveniente, ou não? Eu acho que, além da carreira, o tipo de trabalho. Se o trabalho envolve corrupção, envolve ilegalidade, envolve ilícito, tem gente que está negociando que não pode ser negociado, como, por exemplo, aí aquele Vale Transporte, que se chama agora o Rio Card, que os caras vão e negociam por dinheiro e ganham comissão em cima disso. O outro que faz vendas ilegais, que consegue propinas para poder fechar negócios. Tudo que foi legal, o cristão deve estar fora, né? O caráter de Cristo tem que ser maior. Tem uma pessoa outro dia que falou para mim assim, bispo, eu estou num trabalho que eu sou obrigado a mentir todos os dias. Olha aí. Complicado. Todos os dias eu tenho que mentir. Eu falei, então, meu irmão, você tem que abrir mão. Querendo ou não, tem que abrir mão. E isso o pastor Cefalio tocou num ponto que não é evangelho sem renúncia. Não tem que ter renúncia, tem que ter renúncia. Tem até várias pessoas que falaram no meu Face, e uma que falou assim, eu deixei o trabalho por conta do meu ministério, porque não dava para mim. Então ela entendeu que não dava para caminhar, porque estava atrapalhando demais. Então eu acredito que não é uma questão de tempo. Não. Que o ponto agora é o seguinte, a questão é a seguinte, se o tipo de trabalho, vou dar um exemplo aqui, só para a pessoa é administrador de empresa. Tá bom? Beleza? Administrador de empresa, um cara tranquilo, administrador de empresa. Só que a empresa para a qual ele presta serviço, ou na qual ele é empregado, essa empresa comprou, por exemplo, um bingo. Entendi. Tá certo? Essa empresa comprou uma boate gay. Essa empresa comprou casas de prostituição. Vamos pro extremo logo, entendeu? Para poder. Eu sou só administrador. Eu sou só administrador. Meu negócio, eu só faço aqui administração, gestão do negócio. Não, contabilidade é outra história ainda. Depois, mais pra frente. Então, como é que faz? O cara vai dizer assim: não, eu sou só administrador. A minha empresa comprou, né? Uma holding comprou aqui uma série de. Pelo amor de Deus, que empresa é essa, né? Comprou uma série de outras empresas aqui que trabalham com isso. E aí? Aí o que o camarada faz? Então, acho que é hora de renunciar, o que você falou, o que o bispo falou. Não tem evangelho sem renúncia. Eu sei que você pode falar, é fácil você falar, pastor, você está no rádio aí, no ar-condicionado, no microfone. Não, é fácil mesmo. Contra o meu trabalho. Realmente falar é fácil mesmo. Temos que assumir que realmente é muito mais fácil. As decisões são muito mais difíceis. Alguns já tomei, outros que tomaram também já tem que renunciar. Então, acho que a gente tem que aprender o momento do limite. Num caso como esse. Num caso como esse, a pessoa para e fala assim, pera um minutinho, isso aí eu já tô mexendo com coisas indevidas, ilegais, ou mesmo que não sejam ilegais. Por exemplo, o cara vai trabalhar para uma fábrica de cigarro. Não é ilegal. Cigarro no Brasil é totalmente legal, no ponto de vista da lei. Ele não é legal do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da lei não tem nada que impeça. As pessoas vendem cigarro o tempo inteiro. Então aí o camarada vai trabalhar numa empresa disso, ele pode dizer o seguinte, olha, eu não estou me sentindo confortável.
A questão da confortabilidade é uma coisa. O outro aspecto é quando o cara diz: eu não vou ajudar uma indústria que acaba matando as pessoas, destruindo vidas o tempo inteiro. É um posicionamento, é a mesma coisa. O camarada falou: olha, tô sem emprego, tô precisando de um emprego. Aí eu orei. No outro dia me chamaram para trabalhar num boteco. Entendeu? Eu trabalho até de madrugada, lá o que a gente mais vende é cachaça, mas daquela purinha, branquinha. E aí diz: e agora, pastor? É o emprego que eu tenho, até orei. Como é que lida com uma questão dessa? Que aí já entra no campo da ética, enfim, que é tão importante, porque isso, em geral, isso é tratado com casos, entendeu? Olha, a situação é essa, e esta. Mas trabalhando o assunto em tese, para a gente poder desenvolver a nossa reflexão, para entender o seguinte: convém, não convém, mas não é proibido, não é um lugar para eu estar. Tá certo? O camarada é o seguinte: olha, eu tô sem emprego, mas me chamaram para trabalhar numa banca do jogo de bicho. É ilegal, pode ser preso, mas é o que apareceu. Como é que faz? Como é que funciona essa renúncia aí, na opinião dos companheiros? Então, como você falou aí, você usou a expressão que a gente trata sempre como caso, mas tem que pensar na questão em tese, né? Então você, espero não ser muito paradoxal, mas acho que em tese cada caso tem que ser um caso. Ou seja, embora estejamos falando em tese, eu tenho que analisar cada caso. Tem que haver a sensibilidade do conselheiro espiritual, do pastor, quando a pessoa trouxe o assunto. Tem casos que são gritantes: trabalhar na banca do jogo do bicho, trabalhar numa casa de prostituição como só apenas o cara do caixa que recebe o dinheiro. Então, tá claro e tá óbvio que há uma total disparidade, uma incompatibilidade entre a sua visão cristã e esse trabalho. Mas há trabalhos que você citou vários aí, que vão envolver questões éticas mais detalhadas, mais delicadas. Então acho que cada caso tem que ser analisado, o pastor tem que ser ouvido. Se essa pessoa, como o pastor disse aqui antes, o bispo Maurílio falou, se a pessoa tem pastor, que é outra questão também séria, porque pastor, o pastor não se obriga, você não posso obrigar a pessoa a ser minha ovelha, ela tem que decidir ser pastoreada, né? Se ela realmente tem pastor, deve sentar com o seu pastor, o pastor tem sensibilidade de ouvir o caso, analisar a história, orar, pedir direção a Deus, é um processo mesmo, não tem que ter resposta rápida e única, entendeu? O que eu penso, pelo menos. Essa questão é muito importante, e a gente volta a falar, a igreja, ela tem caminhado hoje nesse crescimento, e com isso muitas pessoas têm se afastado do direcionamento. É o que o senhor está falando. Então a pessoa pode chegar, ela tem que conversar com o seu pastor, acho que vai formular e gerar um desenvolvimento para o trabalho dela, para que ela faça bem, tranquilo. Então acho que a conversa vai resolver muita coisa e vai abençoar em muito. Algumas dessas áreas, então, a pessoa não pode, não deve, não convém, mas a pergunta é: ela rompe imediatamente? Ela abandona essa área imediatamente? Ou ela faz um programa de afastamento, ou seja, ela vai rompendo aos poucos? E vou ampliar isso aqui, hein, pra gente poder esticar aqui e entender esse aspecto como um todo, que eventualmente a pessoa, por exemplo, uma pessoa vai à igreja, ela tem um encontro com Cristo, uma vida transformada, e até ontem ela vivia de prostituição, correto? Ela vivia de prostituição, ou vivia no crime organizado. O cara era muito bom, gerente, seu trabalho em banco, empresa, não gerente ali na boca. Como é que lida com esse aspecto? Porque existem aspectos que são um pouco mais radicais, ou não? Eu acho que assim, a gente tem que ser claro aqui, deve ser, né? Não tem que ser eximida a resposta. Há questões que tem que ser definitiva, o corte tem que ser abrupto. Então, se a pessoa está no tráfico, está na prostituição, a igreja evidentemente fala: pastor, o que vai fazer com a família da pessoa? Aí é a questão da igreja, o corpo de Cristo, tem que nos unir, cooperar com a pessoa de alguma forma, enquanto ela refaz a vida dela. Mas o correto, caso que envolve ilegalidade, crime, marginalidade, a margem da lei, tem que ser dinâmico. Agora, outros processos têm que ser negociados com calma, né? Muito bem, aqui um ouvinte dizendo: olha, ontem eu vi, meninos, eu vi um pastor amaldiçoando um membro da igreja, dizendo: tomara que perca o emprego. Como pode, pergunta o nosso ouvinte, um pastor amaldiçoar? O membro vai à igreja toda quarta e domingo à noite. O pastor toda terça e domingo pela manhã. Eles não se encontram. E aí, companheiros, chamando aqui à mesa o nosso irmão deputado Harold de Oliveira, bom dia, seja bem-vindo. Já quero começar ouvindo a opinião do nosso leigo, o nosso aluno da escola bíblica aqui à mesa, porque aí os meninos vão ouvir o que os membros da igreja pensam sobre esse assunto. Tomara que perca o emprego, deputado, que é isso? Que é isso, bom dia, JR, bom dia, queridos ouvintes. Os debatedores que conseguiram chegar, e o trânsito hoje não. Eu levei 2 horas para chegar aqui. 2 horas. E vim aqui de perto, vim de Ipanema para cá.
impressionante. Mas, enfim, se for o progresso, né, nós vamos sofrer mais um ano ou 2 e vamos chegar lá. Não, realmente é incompreensível, né? Eu entendo o seguinte, que não se trata de um pastor, tá? Porque um pastor, no meu entendimento, ele é escolhido, ele é separado, né? Ele se prepara para isso, se prepara intelectualmente, mas principalmente espiritualmente, né? Isso. E é o Espírito de Deus que atua e faz com que ele tenha, então, um comportamento que seja o testemunho daquilo que ele acredita e que ele segue, que é a Bíblia. E a maldição não é uma atitude de um pastor, JR. Eu tenho observado que há alguns anos a gente falava de impulsividade no que se referia à palavra. Dizer o seguinte, a pessoa é impulsiva, ela fala o que pensa e tal. Com o advento das redes sociais, a gente vê a impulsividade da pessoa que escreve. Como as pessoas escrevem e quantas vezes elas são imensamente agressivas nas suas palavras, respondendo com absoluta impulsividade, e às vezes a pessoa na impulsividade, num relaxamento ali dos limites, que o que acontece? Todo mundo que fala sabe disso. Ou todo mundo que escreve sabe, e agora todo mundo escreve. Você não tinha um escritor, todo mundo escreve. Facebook, Twitter, enfim, qualquer rede. Você escreve, as pessoas escrevem o que pensam sem pensar. Como é que escreve o que pensam sem pensar? O que isso gera? Então pode ser que eventualmente, numa situação como essa, fruto de uma emoção, a pessoa solte uma coisa como essa, solte uma bomba num discurso, e às vezes no próprio texto em que a pessoa faz, seja num blog, estou fazendo as redes aqui, mas quantos blogs nós temos aí, sites nós temos aí, e as pessoas fazem suas opiniões sobre determinados assuntos, às vezes com uma grosseria, né? Não é que está certa ou errada, não, a questão não é nem isso, concorda ou discorda, não, a questão é a grosseria, a dureza na palavra, fruto, muitas vezes, da impulsividade, outras vezes não, é proposital. Existe sim a impulsividade, isso a gente tem que considerar. Existe um fato nas nossas igrejas que é muito importante, que não é só a membresia, mas pastores, muitos pastores que hoje estão no púlpito, eles se converteram há pouco tempo, às vezes 10, 15 anos, e são pastores. A carga cultural é muito pesada. Sim. Então, na realidade, como tem a impulsividade, há esse tipo de reação. Mas é uma reação que é praticamente um impulso mesmo. Ele jamais conscientemente faria aquilo. É quase que o impulso inconsciente, no meu entendimento, é um outro aspecto que nós temos que analisar, para analisar esse caso. Envolve temperamento, como o deputado falou, envolve questão cultural, né? Eu, por exemplo, sou nordestino, né? Embora seja no Rio desde 9 anos de idade, tenho muito orgulho de ser cearense. E o cearense é muito sanguíneo, naturalmente, né? Eu falo muito rápido, já percebeu que eu às vezes atropelo até as palavras, falar rápido demais. E honestamente, a hora que eu mais tenho desgaste mental é quando estou pregando, que eu preciso pensar muito antes de falar. Porque como eu sou uma pessoa muito elétrica e falo muito rápido, eu já entendi que quando você fala rápido demais, você erra às vezes. Você fala coisas que não falaria se pensasse um pouco mais. Verdade. Então acho que os pastores têm obrigação, tem mesmo, obrigação de pensarem muito antes de falar. Porque o que você fala em cima de um púlpito, como deputado também quando fala no parlamento, você fala com autoridade. Uma palavra maldita ali, até entendeu? Não só com maldição espiritual, mas toda palavra maldita não tem como voltar mais atrás. Como dizem os antigos, palavras você liberou, você é escravo delas. Então você liberou uma palavra de púlpito, cara, e você como pastor, quem está te ouvindo, te ouve como porta-voz de Deus. Sim. Uma palavra maldita ali para destruir a vida de alguém. Então, pastores, nós temos obrigação de pensar muito antes de falar. Porque ainda que seja só impulsividade, ela pode ser criminosa e letal para a vida de alguém. Não, e o entendimento também da importância da referência. Eu vi no jornal hoje uma coisa que, puxa vida, claro que foi feito sem raciocinar e sem pensar. O goleiro do Flamengo, que é um senhor goleiro, falou que roubado é mais gostoso. Poxa, ele é referência para a juventude, para as crianças, para tudo. Dizer que roubado é mais gostoso foi muito infeliz. Agora, entenda como é que uma pessoa, ele talvez por uma questão até, porque sabe, o jogador de futebol às vezes não teve
acesso a esse tipo de entendimento. Mas, puxa vida, isso é muito ruim, porque ele é referência. Sim, é referência para milhões de crianças e de pessoas. E achar que é roubado é mais gostoso é muito ruim, muito feio. Nessa questão de pastores também, eu gostaria de colocar que a Bíblia deixa bem claro, né? De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então, assim, é um tempo de reflexão, até mesmo para os pastores, como o pastor Silfarne falou, pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar para não errar. Porque isso é um problema muito sério. Palavra liberada é muito complicado para você reverter, até por conta das pessoas que estão ouvindo. Ali a pessoa que está sendo ministrada, ou que recebe. Eu mesmo, uma vez, vi um pastor falando para uma pessoa que ela não servia para nada. Nem para porteiro de cemitério ela servia. Meu Deus. Então, assim, e veio de um pastor isso. Então, assim, eu acho que é um momento de reflexão, um momento que a pessoa tem que refletir para não falar, porque justamente é pensar 10 vezes. A pessoa às vezes não sabe, mas a emoção, ela é extremamente perigosa. Sim. A emoção, uma pessoa emocionada, ela perde completamente o bom senso, o equilíbrio, a saúde emocional dela. Uma pessoa emocionada, ela é capaz de falar as coisas mais absurdas que você possa imaginar. É impressionante. Aqui de Maria Paula, ouvinte, dizendo: trabalhei por 12 anos em hospital como supervisora e tinha que mentir o tempo todo. Quando me converti, o Espírito Santo começou a me incomodar e conversei com meu esposo e meu chefe e pedi para sair. Até hoje o senhor tem me honrado e nada me faltou, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Observamos aqui, à luz da opinião dos companheiros do nosso debate 93 de hoje aqui, as grandes dificuldades que todos nós enfrentamos, as lutas e as batalhas de um trabalho, a diferença do ministério para uma função em um cargo, a oportunidade de se desenvolver ações na igreja a partir dos dons e talentos de cada um, da possibilidade de se propor isso à igreja para que isso seja desenvolvido, o investimento do máximo de tempo que você puder, a conveniência e inconveniência de determinados trabalhos que podem ser para a glória de Deus e alguns podem prejudicar imensamente a nossa vida espiritual. Todo cuidado é pouco e essa reflexão é muito importante. Pesquisa 93. Bom, JR, nós perguntamos hoje na pesquisa: você conhece alguém que não consegue desenvolver um ministério porque o trabalho não permite? Encerramos com 58% dos nossos ouvintes dizendo que sim e 42% dizendo que não por telefone. Pelo site, 80% dizem que conhecem e 20% não conhecem. Muito obrigado, Vanese, pela sua participação. Obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela participação de cada um de vocês aqui no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter aqui a sua opinião, a sua participação com a gente aqui no nosso debate 93. Vamos às notícias mais importantes da manhã, antes apresentando, que já está conosco aqui também, o reverendo Alan Soares, da Assembleia de Deus Central do Éden, também preso no trânsito, apesar de ter vindo do Éden, né? Hein? Lá tava tranquilo, não tava, pastor? Aliás, parabéns pelo seu aniversário hoje, não é isso? Obrigado. Completando hoje o quê? 20 um pouquinho, né? 20 um pouquinho. Deus abençoe. Muito obrigado por celebrar conosco aqui o seu aniversário no dia de hoje. Eu quero ouvir a sua opinião também aqui nas notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. O governo federal articula dividir o poder entre as polícias e os militares durante a Copa do Mundo para evitar brigas. O esquema seria adotado em todas as 12 sedes no período de 12 de junho a 13 de julho. Os desentendimentos na alta cúpula já levaram à queda de 2 secretários nacionais extraordinários de segurança para grandes eventos, pasta subordinada ao Ministério da Justiça e que foi criada pela presidente Dilma Rousseff para ajudar os estados a se prepararem. 2 atentados à bomba nesta manhã deixaram pelo menos 71 mortos e 124 feridos em um terminal rodoviário perto de Abuja, a capital da Nigéria. Especialistas em segurança suspeitam que a explosão tenha partido de dentro de um veículo. Após o incidente, a confusão tomou conta do lugar, onde corpos mutilados se amontoavam pelo chão. As causas das explosões ainda são desconhecidas. A Vila Mimosa, na Praça da Bandeira, famoso ponto de prostituição do Rio,
traça planos para aproveitar a Copa do Mundo. O projeto de um arquiteto pretende criar a nova Vila Mimosa, que também seria chamada de Cidade das Meninas. Outro projeto que se pretende levar adiante é a construção do Museu do Sexo. A Associação de Moradores da Vila Mimosa informou que busca parceria com instituições privadas, inclusive internacionais e governamentais, para os projetos saírem do papel ao custo de R$4 milhões. Vamos ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje sobre as notícias mais importantes da manhã, começando aqui com a tentativa de se evitar a briga entre as polícias. Impressionante, hein? Durante a Copa do Mundo, só durante a Copa, depois pastor Silfarne. Então, acho que quando a gente lê uma notícia como essa é assustador. As autoridades competentes estão divergindo em questões como essa, o que pensar da segurança? Já é preocupante que vai haver na Copa, o acúmulo de pessoas de vários países. Eu quero até estender, me perdoem rapidamente aqui. Eu sou morador da Baixada Fluminense, o que está vendo na Baixada hoje é assustador. Nova Iguaçu, Mesquita, a quantidade de assaltos, homicídios, nem sequer são noticiados muitas vezes. Eu moro no bairro do centro de Nova Iguaçu, em cerca de 10 dias, mais de 5 homicídios aconteceram. De pessoas envolvidas com tráfico, de gente que foi assaltada. Há um perigo realmente. A preocupação, a alerta que eu dou aqui em cima dessa notícia é que realmente, como igreja, e sem querer espiritualizar tudo, não tem como não espiritualizar. Claro. Precisamos orar para que Deus dê sabedoria aos homens que governam. São poderes disputando, aí, de força disputando na hora de decidir algo tão sério que é a segurança num evento tão forte como esse da Copa. Que Deus nos dê graça e que os governantes do país se relacionem com saúde para que haja equilíbrio na segurança nacional. Concordam, companheiros? Em tudo. Eu, em particular, em tudo. O que eu vejo na autoridade constituída hoje é um processo de degradação da autoridade constituída. As polícias militares, as próprias forças armadas, cada vez mais são desmoralizadas por ações do governo, por ações da própria mídia. A imprensa gosta de colocar sempre os policiais militares como responsáveis pelo que ocorre nos confrontos, não leva em conta que os policiais têm que estar presentes, que se eles estiverem recolhidos, aí nós vamos viver um ambiente de anarquia, onde eu salve-se quem puder. Agora mesmo, recentemente, tramita e um partido de esquerda radical, comprometido com essa desconstrução, quis botar em pauta a extinção, o término do auto de resistência. Então, nesses casos, é melhor colocar o policial com um buquezinho de rosas, distribuindo rosas para os bandidos, tá? Desarma logo o policial, distribui. Não concordo. Claro que tem maus policiais, sim, eles têm que sair da polícia, têm que ser expulsos dentro dos processos legais regulares, mas daí levar todas as instituições à lona, desmoralizar como está sendo desmoralizado, não pode. E esse fato é consequência disso. Naturalmente, essas disputas da cúpula são vaidades, etc. Uma série de coisas que decorrem dessa desconstrução. Nessa mesma linha, companheiros, esses atentados aí na Nigéria, são 124 feridos, 71 mortos. Essa é a contagem que eventualmente aumenta, né? A gente sabe que isso vai aumentando. Quando a gente fala de atentado, a gente está falando de terrorismo. Essa ideia do terrorismo é algo assim. Quando a gente pensa, será que vai acontecer isso no Brasil? As pessoas ficam sempre reticentes em relação, porque o Brasil, apesar de todos esses aspectos, é um país pacífico. Apesar de todas esses retratos são absolutamente verídicos e claros para nós todos, mas esse tipo de atentado é sempre uma coisa preocupante, e é uma das preocupações por causa da Copa e Olimpíada, exatamente por conta desses eventos. Por quê? Porque o que acontece num lugar onde tem muitos holofotes é que essa história se multiplica para todos os cantos. Estamos falando hoje sobre a Nigéria, é um fato absolutamente lamentável, onde isso tem acontecido diversas vezes. Eu queria ouvi-los também sobre esse assunto. Reverendo Alain. Olha, essa é uma preocupação que deve ser não só das autoridades, mas de toda a população brasileira. Nós estamos aí, indiferente daquilo que quem é a favor ou quem é contra, né, a realização da Copa do Mundo, já é um fato consumado, estamos em cima.
temos visto aí que realmente uma decadência muito grande por parte das forças de segurança. A coisa está sendo muito difícil e nós estamos chegando a uma preocupação grande, porque os holofotes, como foi falado, ele está todo voltado para cá. E o Brasil, será que nós estamos preparados? Será que a nossa política pública, as polícias estão preparadas para um evento desse porte, onde é possível realmente haver uma situação como essa, né, de atentado, porque o que eles querem realmente é visibilidade, né, de uma situação dessa. Então é bastante preocupante. Eu acho que é necessário as autoridades colocar o pé no chão, tentar reverter a situação aí no mais breve possível, né, pra gente poder ter uma certa tranquilidade nesse sentido. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros também sobre este projeto de transformar a Vila Mimosa na cidade das meninas. Mais uma vez, a questão da prostituição volta como tema. Fala-se também aqui sobre a construção do Museu do Sexo, e a Associação de Moradores da Vila Mimosa está em busca de parcerias, sejam com instituições privadas, internacionais, inclusive parcerias com os governos. Que pensam vocês, companheiros? Eu acho que até antes de entrar na questão moral, cristão, ética, acho que é triste pensar que um país foca prioridades em coisas equivocadas, né? A gente gastou bilhões em estádio de futebol quando não tem hospitais. Sei que já virou lugar comum dizer isso, mas tem que ser dito várias vezes. Gastou-se bilhões em estádio de futebol, os aeroportos não estão estruturados, não há hospitais públicos, não há saneamento básico. Eu moro na Baixada Fluminense, que está abandonada, não tem saneamento básico, não tem ruas calçadas. Aí você vai gastar milhões agora para construir um espaço para sexo. No mínimo, seria trágico se não fosse cômico, né? É cruel isso. Eu gostaria de dar minha opinião aqui, JR, debatedores, queridos ouvintes. Existe no Congresso Nacional vários projetos, né, que tramitam, buscando até no Código Penal a regularização, a legalização das casas de prostituição. Existem projetos de um gay, aqui no Rio de Janeiro, um deputado gay que naturalmente defende também essas posições, entre outras. E ele, então, tem um projeto, uma comissão que já está funcionando para regulamentar a prostituição, a profissão de prostituto, etc. Isso é a degradação final dos valores morais, dos valores éticos, sobre os quais nós assentamos a nossa sociedade, uma sociedade livre, uma sociedade onde nós temos liberdade de expressão e de opinião, liberdade de culto, todas as liberdades, né, que nós temos a família constituída e que nós buscamos defender que esta família se mantenha constituída em todos os momentos, porque é a célula da sociedade. A igreja é livre dentro do nosso país. Tudo isso está sendo desconstruído por um sentido ideológico, né, que opera dentro do governo também, e principalmente dentro do partido do governo e alguns partidos que lhes são anexos, que são conexos, digamos assim. Então isso tudo faz parte desse projeto de desconstrução da família, da igreja, da escola, das liberdades que nós desfrutamos. É a desconstrução dos valores democráticos cristãos ocidentais. É o que nós vemos aqui, em todas as situações. Estas pessoas que estão fazendo isso, naturalmente, se você for analisar a vida de cada uma delas, está focada exclusivamente no sexo. Ora, o que nós temos de fazer é tirar essas pessoas, dar a elas uma profissão, oportunidade de uma profissão que ela possa se dignificar como ser humano e não explorar o seu próprio corpo sexualmente, porque o sexo é tão liberado hoje em nosso país. A mulher se liberou completamente nas questões sexuais depois da pílula, dos preventivos. Ela se liberou disso. Eu não concordo que o sexo seja praticado fora dos padrões bíblicos, mas na realidade essa é a realidade social que existe. Não precisa haver a prostituição, essa exploração. E vem cá, o que é uma profissão? Uma profissão é algo que agrega valor
à sociedade. Eu pergunto, que valor a profissão ou uma profissão de prostituto agrega ou prostituta agrega à sociedade? É a pergunta que eu faço. Olha, este projeto ele está orçado em mais de 4 milhões, segundo as informações que nós temos. Ele pretende ocupar um total de 1.825 metros. Projeto inclui aqui anfiteatro, sala para curso, até creche, estacionamento, enfim, uma série de coisas que estão acontecendo. Eu acho que vale a pena a gente ficar com o olho muito aberto para ver se os governos vão participar disso, porque governo é dinheiro público é dinheiro nosso. Como se entrar uma empresa, a empresa vai associar a sua imagem. A empresa vai associar a sua imagem. A prostituição é crime. Então, perfeitamente. Então, atualmente tem que botar todos os bandidos. Fica mais absurdo. São bandidos. É isso aí. Fica mais claro esse assunto. Então, segundo as informações, hoje estão naquela área 4.500 pessoas, 4.500 mulheres. Essa é a informação que você tem. Naturalmente, o número pode ser até ampliado aí para poder trazer esse tipo de sedução. Olha como elas precisam de ajuda, etc, etc. Não sabe exatamente o que está por trás disso. Já ouvimos aqui esse posicionamento bastante claro, o posicionamento de se trazer institucionalizar isso de uma forma tão clara como está acontecendo. É necessário que haja oração, como foi dito aqui, e esta ação importante de todos aqueles que podem de alguma forma influenciar nesses assuntos. Muito obrigado aqui aos companheiros, a participação de vocês aqui nas nossas notícias mais importantes da manhã. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Ouvinte dizendo: JR, olha, eu passei por tantas decepções e tristezas que não tenho vontade de fazer mais nada. Eu só saio de casa para trabalhar porque eu preciso. Do contrário, nem pisaria do lado de fora de casa. As lutas da vida, a falsidade das pessoas, os problemas na igreja, tudo isso arranca minhas forças. A minha vontade é de ficar sozinho em casa, no meu mundinho. O que fazer quando já não tenho mais vontade de nos relacionar com as pessoas? É possível viver apanhando da vida e ainda assim continuar achando beleza em tudo? O isolamento é a solução? Como viver bem quando nada na nossa vida dá certo? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Ao vivo, o nosso Simão Haroldo de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje e também aos nossos maravilhosos ouvintes. Agradeço. Hoje realmente foi um dia, o trânsito esteve excepcionalmente diferente do que já é ruim todos os dias. Mas o pessoal chegou, eu agradeço os debatedores do esforço, né, para chegar aqui. O debate aconteceu, os temas foram abordados, trouxemos informações. Eu gostaria, JR, então, de lembrar, lá em Mesquita tivemos na semana passada, né, o nosso culto, lá na Assembleia de Deus, né, em Mesquita, igreja do pastor Davi Cabral Júnior, e foi uma bênção aquele culto lá, pastor. Olha, vocês imaginavam, uma maravilha. Sempre os nossos cultos são uma bênção, porque são cultos, sabe, JR? Nós não fazemos shows nos nossos cultos. Nossos cultos são realmente, tem uma ordem de culto, tem mensagem, e após a mensagem tem apelo. E inúmeras pessoas se rendem a Jesus nos cultos na 93 FM. Então essa é uma questão que às vezes, como aqui é uma rádio, como tem a MK, tem cantores, são convidados, pode parecer às pessoas que a rádio está levando para dentro de um templo um show. Não é isso, não. Nós estamos há mais de 15 anos fazendo todos os meses um culto em cada igreja de denominação diferente. Então eu quero deixar esse registro e agradecer mais uma vez à igreja, à Assembleia de Deus lá em Mesquita, pastor Davi Cabral. E também hoje é um aniversariante, não é isso? O pastor Alain aí fazendo aniversário aí, ó, completando aí mais um ano de vida. Está fazendo aniversário, já falamos que é feita de 20, 21. Por aí, né?
aí, né? 41. Por aí, né? Por aí. Tá bom, Reverendo Alain, obrigado, querido. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. E abençoe a sua vida. Tudo bem, bispo? Obrigado, bispo. Obrigado, JR. Obrigado, deputado Harold, aos nossos ouvintes, aos debatedores. Que Deus possa aí te abençoar. Quero deixar meu Facebook para você que quer cadastrar. É Bispo Maurílio Luiz. Vai ser um prazer falar contigo, te fazer um convite. Amanhã está conosco lá na nossa reunião. Obrigado a todos os membros da comunidade CAP e a você que me ajudou no Facebook, que deu sua opinião. Muito obrigado em nome de Jesus. Pastor Silfarne, obrigado. Um grande abraço, querido. Obrigado, JR. Obrigado, debatedores. Obrigado, deputado, pela oportunidade. Aos ouvintes, um beijão para a comunidade evangélica de Mesquita, para minha princesa Patrícia, para meu filho Aleph, para Neide, meu auxiliar, que está ouvindo com certeza. Um beijão, Neide. Muito obrigado aqui a nossa equipe trabalhando aqui pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Vanese Rodrigues, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã para mais uma super edição do nosso debate 93. Vem aí, pediu, tocou com Fabiano, já na 93 FM. Nós vamos orar juntos. Vou pedir o pastor Silfarne para orar. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do reverendo Alain, orando pela sua vida, pelo seu ministério, família. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Vamos orar pelo tema de hoje, tão difícil para muita gente, conjugar ministério, trabalho, entender a diferença entre as coisas. Também temos orado diariamente pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, te louvamos por mais uma vez termos a oportunidade de alcançar muitas pessoas através dessa rádio. Que a tua bênção os alcance, que a tua graça invada o coração de cada um. Queremos te agradecer pela vida do reverendo Alain, que hoje completou mais um ano de vida e está conosco aqui. Que o Senhor possa honrar o seu ministério, honrar a vida do teu filho, para que ele seja pleno em todas as suas obras. Queremos orar também pelas pessoas que, assim como a nossa ouvinte, vivem esse conflito de ter que trabalhar em uma empresa secular e às vezes ter pouco tempo de estar em comunhão com os irmãos. Dê sabedoria aos teus filhos, Pai, para poderem entender o tempo do trabalho, o tempo de estar na tua casa. Que haja disponibilidade, que haja flexibilidade em nós pastores para acolhermos essas pessoas e podemos conduzi-las a um caminho de equilíbrio. Queremos orar também pelos enfermos que ouvem nossa rádio, onde alguém estiver ouvindo essa rádio no leito de hospital, Senhor. Talvez haja alguém agora deitado em um leito de hospital sem esperança. Que o Espírito Santo alcance agora com a palavra de cura. Tu tens poder para curar. Em nome de Jesus ministramos a cura sobre essas pessoas, Pai. E oramos finalmente pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Tu tragas segurança, tragas paz ao nosso país. Basta de violência, de homicídio, de latrocínios, Pai. Traga paz a esse país e traga o teu amor. Nós oramos e cremos assim no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.